Muito bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Semana passada nós começamos a trabalhar essa questão do evangelho sinótico, né? O que nós vimos? O que nós vimos? Nós vimos que os quatro evangelistas, né, dos quatro escritores do evangelho, oi Renata, três deles, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentavam uma característica, uma peculiaridade, né, alguns trechos coincidentes, outros, né, diferentes, mas todos eles narravam uma mesma realidade, né? A Boa Nova, né, como nós vimos que a palavra evangelho significa a Boa Nova. Quem é a Boa Nova? É Jesus. Então, todos eles, né, todos os três, que são chamados de sinóticos. Por quê? Porque o texto escrito por eles, né, se colocado em paralelo, né, Mateus, Marcos e Lucas, se colocado um do lado do outro, a gente vai perceber que existem alguns pontos que estão presentes nas três narrativas. Outros assuntos estão presentes em dois autores. E tem aquelas que são específicas daquele... Olá, boa noite. Boa noite. Daquele evangelista. E com isso, né, essa situação, a origem, né, o significado da palavra sinótico, que significa visão de conjunto. Que quando você olha para os livros, né, de Mateus, Marcos e Lucas, você tem uma visão única de uma narrativa, cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas características. Então, o Evangelho de João não se enquadra nessa consideração, porque o Evangelho de João, ele escreveu já quase no final do primeiro século, por volta do ano 90, 95, e ele partiu do princípio que Mateus, Marcos e Lucas já tinham narrado suficientemente, né, a infância de Jesus, o seu ministério público, né, que começa com o batismo no Jordão. Isso tudo, esses três já haviam explorado, né, com uma certa vantagem. E ele parte dali para frente. Ele vai apresentar para nós não os dados, os elementos biográficos, né, sabendo que o Evangelho não é uma biografia de Jesus, mas biográfico, né, é um recurso de linguagem para dizer a narrativa da história de Jesus, onde é que ele nasceu, né, como é que foi a infância, e assim. Agora, João não, João já entra voando alto, né? Olá, boa noite. Ele pega já, como diz o assunto, e vai aprofundar Jesus e a sua divindade, Jesus e a sua espiritualidade. Então, nós falamos, né, que essa constatação de que esses três evangelistas tinham narrado praticamente a mesma coisa, com as suas características, né, de vocabulário, e a gente viu, até fizemos aqui uma introdução, a questão da transfiguração, né, que um fala que alguns dias depois, o outro fala, né, 6 dias depois, mas o assunto é o mesmo, né? Essa diferença de cronologia não anula o conteúdo da mensagem. Então, partindo agora, né, para a solução do problema. Como é que, tendo detectado essas questões, né, que nós abordamos na semana passada, como é que a igreja, o magistério, né, da igreja, entendeu e ofereceu a solução, né? Então está aí, descoberto o problema, procurou-se interpretar. Os exegetas, né, são os especialistas em análise de texto religioso, né, o assunto da igreja. Isso se tornou difícil porque, ao lado de grandes semelhanças, a gente encontra, né, também contrastes. Então, o Evangelho sinótico, ele tem semelhança, mas tem também
divergência, né? Diferença na narrativa. Como explicar isso? Então está aqui. No caso da infância de Jesus, por exemplo, Marcos não fala nada, né? Marcos já começa avançado, ele não menciona nada absolutamente da infância de Jesus. Mateus, né, fala, boa noite, fala muito, né, muito superficialmente. Mas Lucas, né, Lucas, como ele fala no início do Evangelho, que ele pesquisou, né, ele foi atrás, ele fez um levantamento para poder apresentar a narrativa dele, né? João Miguel, boa noite. Boa noite. E Lucas, né? Lucas, então, ele se diferencia porque ele apresenta uma visão mais aprofundada do Evangelho, né? Da infância de Jesus. Então, é por aí que a gente vai caminhar, mostrando essas semelhanças, né? Essas particularidades, essas divergências que são encontradas nessa tripla narrativa. Numa concepção tradicional, não haveria essa dificuldade, porque todos acreditavam que os apóstolos ouviram tudo de Jesus. Aquela história que nós falamos para vocês, que em princípio, né, se acreditava que o texto bíblico foi ditado por Deus, né, que foi apresentado através. Deus escolhia alguém para escrever e Deus ia ditando. Ou seja, o homem não tinha participação na elaboração da notícia. Ele era simplesmente o taquígrafo, né? O escritor ali, o que ia rascunhar as anotações. Então, como eles achavam que era dessa forma, não causou tanta preocupação. E depois, né, eles vão escrever o que sabiam quase de cor, né, de tanto que se ouvia repetidamente, né, e em alguns casos as palavras são as mesmas, né, e mostrando que realmente existia um ponto de convergência dessas narrativas. Mas acabaram descobrindo que o Evangelho foi escrito bastante baseado em tradições orais. Falei para vocês aqui a questão da tradição, né? Fizemos até a linha do tempo. Jesus morreu no ano 33. O primeiro livro escrito do Novo Testamento foi no ano 51. Então, nesses 18 anos que se passaram entre a morte e a ascensão de Jesus e o primeiro livro escrito, que foi uma carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né? Nesse período não houve nada por escrito. A notícia, né, ela ia se propagando através das conversas das famílias, né, à noite, ao redor da fogueira. Então ali a família se reunia e cantarolando, né, eles iam cantarolando para ir mentalizando, memorizando o conteúdo e para que aquela narrativa, né, cantada fosse propagando e alcançando as gerações futuras. A gente sabe muito bem que uma música, né, é muito mais fácil a gente decorar uma música do que decorar uma poesia, decorar um texto, né? Porque a música ela tem o ritmo, ela tem, né, ali a gingada e isso tudo facilita a assimilar. O texto fica mais difícil. Então as famílias se reuniam e ali cantarolando elas iam, né, assimilando os acontecimentos e propagando, né, no vizinho, num território próximo, aquilo ia se propagando. Somente no ano 51 que apareceu o primeiro trecho escrito do Novo Testamento. Foi inclusive, né, quando começa a haver o desentendimento entre os judeus e os cristãos, porque os cristãos, conforme fala o livro dos Atos dos Apóstolos, não tinha igreja, né? Nos primeiros séculos não existia a igreja cristã, católica, não existia a sinagoga e o templo, né, relacionado com o judaísmo.
essa nova religião, né, dos seguidores do caminho, os seguidores da doutrina, essa nova, que vai dar origem ao cristianismo, ela não tem, né, um ponto, um edifício, né, um local físico, né, para que eles se reunissem. Onde é que eles se reuniam? No templo. Se vocês pegarem, por exemplo, o capítulo 3, versículo 1 dos Atos dos Apóstolos, vai dizer que Pedro e João, todo dia, às 3 horas, subiam ao templo para orar. Era lá que... E aí vai começar a dar problema, porque os cristãos, à medida em que eles estão fazendo as suas orações dentro do templo, automaticamente eles começam a colocar trechos, né, da narrativa do Novo Testamento, que se refere à vinda de Jesus. E o judeu não aceitou a vinda de Jesus. Então, eles começam a se sentir incomodados. Como é que esse pessoal vem na nossa casa, né, para falar de Jesus, que para nós não significa nada, né? É simplesmente um profeta. É um exemplo, né? Nossa igreja aqui, a UNAEV, né, a União dos Alunos Evangélicos, vai precisar fazer uma reforma lá no prédio deles. Aí eles pedem para vir usar a nossa capela para fazer as reuniões deles. Aí eles vão chegar aqui, né, no começo tudo bem, dali a pouco eles vão se incomodar com as nossas imagens, com o nosso ritual. Então, a gente vai com certeza, né, falar, ó, porta da rua, né, serventia da casa, fora, né? E foi o que aconteceu com os cristãos, né, que primeiramente utilizavam o templo, né, até que eles passaram a ter os seus locais, né, porque até então a evangelização, a celebração era nas casas. Vocês devem estar percebendo, o padre Valmir, né, tem falado sempre nas celebrações. Esse período pós-Páscoa, a gente estuda, a gente tem na liturgia a primeira leitura sempre tirado do livro dos apóstolos, que é justamente para mostrar como que foi o surgimento, o crescimento, a difusão, a dispersão da igreja, né, assim, num crescimento estupendo. Ali a gente vai ver que as reuniões eram feitas nas casas, né, nas casas onde se celebrava a Eucaristia, né, o ágape, a refeição do amor, era nas casas. Depois a gente vai chegar lá, tá bom? Então, descobriu que os evangelhos foram escritos bastante, né, baseados nas tradições, como pode ter acontecido, né, de terem os evangelistas usado até mesmo as mesmas palavras, estando em lugares diferentes e até em épocas diferentes, né? Como nós vimos, Marcos escreveu o evangelho dele por volta do ano 60, Mateus a partir dos anos 70, Lucas nos anos 80 e João no ano 90, 95. Então, existe uma diferença cronológica, né, do tempo na propagação da mensagem. E como é que isso aconteceu? Como é que vai acontecer de trechos, né, apresentarem frases inteiras semelhantes, né, até mesmo nos 3 evangelhos. Muitos textos possuem uma grande semelhança de vocabulário e, interessante, as citações do Antigo Testamento que Mateus, Marcos e Lucas utilizam são idênticas. Quando eles vão, né, fazer uma referência de um fato do Novo Testamento com o Antigo Testamento, né, com os livros, os registros do Antigo Testamento, a semelhança, né, é muito grande, é tudo muito igual, muito parecido. A hipótese mais aceita hoje, né, admite que o primeiro evangelho a ser escrito, grava bem, olha, dona Viviane, vai cair na prova, marca. Olha, o seu marcador está igual ao meu, então não vai ser difícil de lembrar. A hipótese mais aceita admite que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, por ser mais rústico, é aquilo que eu disse para vocês, né? Se a gente for fazer uma avaliação do perfil de cada evangelista, a gente vai ver que Marcos tem um estilo jornalista, né? Ele lança
as manchetes, né? Ele elabora a manchete para que, a partir daquela palavra, daquela frase, o assunto seja, né, apresentado na sua profundidade. E Lucas é o historiador, ele mesmo fala, eu pesquisei, eu fui atrás, eu corri, busquei informação, montei, né, defini o pretexto. Lembra que nós falamos no início do nosso estudo? Texto, contexto e pretexto. Lucas vai dizer ali claramente, nos primeiros versículos do evangelho dele, por que ele está fazendo essa pesquisa, por que ele está oferecendo essa narrativa, para mostrar, né, que o conteúdo da mensagem é um conteúdo sólido, é um conteúdo que tem fundamento, né, não é uma coisa fugaz, não é uma coisa passageira. O evangelho, por ser mais rústico e incompleto, tanto é que, eu já falei isso aqui algumas vezes, quantos capítulos tem o evangelho de Marcos? Alguém? Gente? Quantos? Quantos? 16. 16. O evangelho de Marcos tem 16 capítulos, Mateus tem 28, Lucas tem 24. Então, fica evidente, né? Tanto é que, ao se elaborar o calendário litúrgico das leituras, né, das celebrações, o ano de Marcos, né, que é o ano B, ele é preenchido com o conteúdo de João. Né? João se faz presente em Mateus, se faz presente em Lucas, né? Principalmente nos tempos fortes da liturgia, que é a Quaresma e a Páscoa, né? O Advento, né? e a Quaresma, que mostra, né, que João está sempre permeando ali a narrativa. Agora, no Evangelho de Marcos, além dele aparecer nesses dois momentos, né, no Advento e na Quaresma, ele aparece também em outros momentos significativos que não foi devidamente explorado, né, por São Marcos. Então, ele traz a sua contribuição para poder ter o mesmo número de semanas, né, da leitura. São 52 semanas durante o ano, né? Nós temos a semana do tempo comum. Agora, por exemplo, nós estamos no período da Páscoa. Nós vamos viver 7 semanas, né, no período da Páscoa. Depois a gente fala de tempo litúrgico, senão a gente não consegue dar o assunto aqui. O Evangelho de Marcos, né, foi escrito em Roma. Falamos aqui a semana passada. Por que se pensa dessa forma? Por que se coloca dessa forma? Porque ele, né, a data aproximada é entre os anos 60 e 70, seguramente antes do ano 70, que foi o ano da destruição de Jerusalém e do templo, que Marcos não fala nada, né? Então, se pressupõe que ele tenha, né, escrito antes da destruição ter acontecido, porque senão, provavelmente, com bastante certeza, né, ele teria feito alguma referência, né, teria registrado alguma coisa a respeito disso, que é um fato, né, de extrema relevância, a destruição do templo, né, que vai provocar mais uma diáspora, né, mais uma dispersão do povo judeu. O povo judeu vai ser novamente banido do seu território, né, isso a partir do ano 70, que vai se consumar no ano 120, né, na época do imperador Adriano. Ele que vai falar, não quero mais, né, judeu no meu território. Por tudo isso, se concluiu que Marcos escreveu primeiro, provavelmente baseado na pregação de Pedro. Hoje nós vamos entrar no Evangelho de Mateus. Quando a gente for falar do Evangelho de Marcos, eu vou apresentar para vocês, né, baseado em que narrativa, em que fato, em que acontecimento os evangelistas, né, entenderam dessa forma, que o Evangelho de Marcos poderia, alguns narradores, né, falam que o Evangelho de Marcos poderia muito folgadamente, muito serenamente, ser chamado de Evangelho segundo São Pedro, porque o que Marcos escreve
ele praticamente, né, ouviu da boca de Pedro, né, através da convivência. Marcos teve uma pequena participação na primeira viagem de São Paulo, né, mas ele arregou, aí Paulo, né, mandou ele procurar outra turma. Tanto Mateus como Lucas se serviram, lembra que eu falei para vocês? Ilumina, copia e cola? Né? Tanto Mateus como Lucas tiveram Marcos como referência inicial para poder elaborar a sua narrativa. Tá? Então, Mateus, depois a gente vai mostrar um gráfico ali que facilita mais o entendimento. Lucas e Mateus se serviram de Marcos ao compor os seus evangelhos, melhorando o texto e adaptando conforme a ocasião, usando também uma tradição oral. Quer dizer, tanto Marcos teve, né, a colaboração da tradição, daquelas narrativas cantaroladas nas famílias, como Lucas e Mateus também tiveram as suas próprias, né, tradições. E eles vão fazendo o que o evangelista, o trabalho do evangelista foi basicamente organizar, né? O professor Felipe Aquino escreve muito, né? Mas tem livro dele que ele não se coloca como autor, ele se coloca como organizador. Ele recebeu, né, uma quantidade de informações e ali ele deu uma formatação naquele conteúdo. Então, os evangelistas, o que eles fizeram não foi nada mais, nada menos do que isso. Eles receberam algumas contribuições de comunidades, né, ali entre eles, né, Mateus, Marcos e Lucas, ali numa simbiose, né, e eles tiveram essa formação, e eles vão organizar, por isso que a gente falou aqui no início do estudo, né, semana passada. A gente não pode falar o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, né, isso não é certo, né? O certo é dizer o evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João. Por quê? O evangelista, ele na verdade, ele não é o autor da narrativa, ele é o organizador. E essa organização, essa formatação que o evangelista vai proporcionar, ele vai, né, principalmente fazer isso baseado no que nós falamos a semana passada, os destinatários, para quem que cada um escreveu. Então, nós vamos ver hoje, né? Mateus escreveu para os judeus convertidos. Por ocasião do Pentecostes, né? Houve uma conversão gigantesca, né? Numerosa na comunidade, e ali a maioria era judeu. E esses judeus que se converteram, num segundo momento, logo após a sua conversão, eles começaram a questionar a missão de Jesus, que ele não era o Messias, né? Como o judeu até hoje não admite Jesus como o Messias. Jesus era um profeta, né, privilegiado, tinha lá os seus recursos, mas ele não era, né, o Filho de Deus, né, que veio ao mundo para salvar. Tanto é que eles estão esperando até hoje. Né, o judeu radical, ortodoxo, né, mais pragmático, ele está esperando até hoje. Ele está esperando a primeira vinda de Jesus, nós já estamos na frente, estamos esperando a segunda. Né? Para nós ele já veio uma primeira vez. Então, essa questão, né, de Mateus escrever para os judeus, porque ele vai esbanjar, né, ele vai abusar da referência do Antigo Testamento. Ele vai dizer que, assim como está escrito na Escritura, que a Virgem dará à luz um filho e dará o nome de Emanuel. Ele vai falar, isso está lá em Isaías capítulo 7, versículo 4. Então, Mateus, ele esbanja, né? Marcos já usa muito pouco a citação do Antigo Testamento. Por quê? Porque o público-alvo, o público destinatário de Marcos, né, era pagão. Pagão não tinha conhecimento da promessa, né, da promessa do Messias. O próprio nome está dizendo, era pagão, ele cultuava outros deuses, né, fazia parte do politeísmo,
Então, se Marcos fosse escrever para esse povo usando a mesma linguagem de Mateus, a mensagem se perderia, não ia alcançar a finalidade. Por isso que a gente vai mostrar para vocês como é que eu posso saber se isso aqui realmente é um texto do Evangelho de Mateus. Nós vamos aprender isso aí. Assim se explica o fato, né, de coincidência entre os três evangelistas. Entretanto, Marcos não foi a única fonte de Mateus e de Lucas. Então, quando Mateus vai escrever o seu evangelho, né, ele vai se basear no evangelho de Marcos, que foi escrito primeiro, mas ele não vai parar aí, ele vai buscar, né, outras informações, outras fontes. Inclusive nós mostramos, né, na semana passada uma fonte que vai aparecer aí no texto, chamada de que, né, que vem do alemão Quelle, que significa, né, a fonte. Né? Qual é a fonte dele? É a fonte que. O que é a fonte que? É a fonte que. Né? Não tem outra explicação. Então ele diz assim: entretanto, Marcos não foi a única fonte de Mateus e de Lucas. Podemos distinguir ainda que ambos, né, Mateus e Lucas, devem ter se inspirado em outra fonte, né, se baseou em uma outra fonte, talvez já em grego, não se sabe se por escrito ou verbal, né, ou que servia de base para uma catequese primitiva. A igreja, nós temos que entender que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo que a igreja está se constituindo na sua história, com a sua doutrina, com a sua liturgia e assim por diante. Por isso, lembra que nós falamos, né, que o Evangelho de Mateus ele aparece primeiro na Bíblia, né? Embora Marcos tenha sido o primeiro narrador, o primeiro livro que aparece é Mateus. Por quê? Porque Mateus, tendo esse conteúdo riquíssimo de referências do Antigo Testamento, ele é extremamente útil para a consolidação, para a configuração da doutrina cristã, que depois vai se chamar católica. Alguém sabe quando foi que a nossa igreja passou a ser chamada de católica? Porque a gente já aprendeu, né? Você sabe que Jesus não é católico, Jesus é judeu. Mas o católico, a partir de quando ele começou a existir? 300 e pouco. Né? Quanto? 300 e pouco. 300 e pouco? Imperador Constantino. Não. Não? Não. Isso aí, inclusive, é uma informação corrompida que fala que Constantino é o fundador da Igreja Católica. Isso é uma aberração, isso é uma heresia, né? Quem constituiu a Igreja Católica foi Jesus, na pessoa de Pedro, e que depois, né, no início, não era chamado de católico, era chamado de a doutrina, o caminho de Nazareu, né, assim que era chamado. Até que no concílio em Antioquia, né, ela começa a ser chamada de cristão, e depois, no final do primeiro século, ano 100, mais ou menos, começo do segundo século, o bispo, puxa vida, escapuliu. Eu vou lembrar. Um bispo, né, conceituadíssimo da Igreja Católica, foi feito prisioneiro, aí quase que veio, foi feito prisioneiro e foi mandado para Roma para ser julgado. No caminho, ele escreveu cartas para aquelas igrejas que são mencionadas no livro do Apocalipse, Tiatira, né, as 7 igrejas. E uma delas era a igreja puxa vida, hoje o Tico e Teco está pensando que é feriado. Não é Trento. Daqui a pouco. Né? Me dê esse crédito. Então, aqui, ó. Santo Inácio de Antioquia era o bispo, tá? E ele escreveu para a igreja. Deixa eu achar aqui.
Diga para mim. Tem a 7 aqui. Já vi aqui. Esmirna, a cidade de Esmirna, né? Então, Santo Inácio de Antioquia, ele durante a viagem, né, de barco, demorava vários dias, ele foi escrevendo. E uma das cartas que ele escreveu foi para a comunidade de Tiatira, e aí ele diz, né, aquele que se reúne ao redor do seu bispo é a Igreja Católica, né, no sentido de universal, né, a Igreja única. Então foi isso por volta do ano 105, mais ou menos, que ele escreveu isso aí. Bom, voltando para cá, para nossa. Então está aqui. Essa fonte que não se sabe direito é chamada de fonte que, né, que vem do alemão, que significa fonte, né, que deveria ser apenas uma coletânea de sentenças e ensinamentos de Jesus usada na igreja primitiva e que eles tiveram acesso. Então, de alguma forma, Mateus, né, e Lucas tiveram acesso, chegaram, ou eles foram até essa fonte, ou essa fonte veio até eles através de algum colaborador, né, e eles vão conectar, né. Aqui a gente, né, necessariamente a gente tem que pensar na grandiosidade do mistério da Santa Mãe Igreja, né. Esses fragmentos de narrativa, né, das mais diversas regiões, aquilo se aglutinando, né, e permitindo, né, que um homem, assistido pelo Espírito Santo, pudesse, né, dar a formatação da mensagem com toda a sua, né, riqueza, com toda a sua maravilha, né? Então, realmente, é um trabalho de Deus, né, um trabalho divino. Quando a gente pega a nossa Bíblia hoje, né, tudo impresso aí, coloridamente, tudo, a gente muitas vezes não se dá conta de como que isso foi se constituindo, foi se configurando, né? Cada autor, né, preocupado com o seu rebanho, né, de apresentar a mensagem. É certo que, além de Marcos e da fonte que, tanto Mateus como Lucas tiveram ainda as suas próprias fontes. É aquilo que eu falei. Eu vou mostrar para vocês aqui um livro chamado Sinopse dos Quatro Evangelhos, né? Aqui está até sobrando, porque ele apresenta o sinótico, os três, e põe de lambuja, né, o Evangelho de João. É um livro para você ler ele assim, né? Porque aqui tem 4 colunas, né, em algumas páginas, com os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Então ele apresenta o texto, isso aqui para fazer um estudo, né, para fazer uma formação, é espetacular, porque você não precisa pegar cada uma das passagens e na Bíblia pegar cada uma delas. Aqui ele já coloca, né, lado a lado o que João falou nisso? Falou isso, isso, isso. O que Mateus falou? Falou isso, isso, isso. Então, é um livro, né, riquíssimo. Aqui, ó. Você pega aqui, por exemplo, aqui tem Mateus e aqui tem Lucas, né? Tem uns que só tem Mateus, ou seja, é aquela fonte exclusiva, né? A fonte que ele teve era alguém, né, algum peixe dele que ajudou na composição. É certo que, além de Marcos e da fonte que, Mateus e Lucas tiveram as suas próprias fontes, mas de menor importância, caracterizando os versículos exclusivos, né, de cada um deles. Pega aí, por exemplo, Mateus 2. Mateus 2. Na Bíblia da Ave Maria, está aí na página 1285. Acharam? A Bíblia da Ave Maria, ela tem uma característica
muito interessante, né? Assim, uma deixa que, quando ela apresenta o subtítulo do trecho, ela coloca embaixo, entre parênteses, né? Esse trecho, ele está também, né, nessa outra citação, assim por diante. Então aqui, né, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, na Bíblia da Ave Maria fala do quê? Adoração dos magos, né? E aí você vê que não tem nada embaixo do subtítulo, não tem nenhuma referência. Então significa que essa narrativa de Mateus sobre a viagem dos Reis Magos é de uma fonte exclusiva de Mateus. Só ele fala nisso. Marcos não fala, Lucas não faz referência. Né? Lucas que trouxe um grande conteúdo da infância de Jesus, poderia ter falado da visita dos magos, né? Mas não fala. E Mateus fala, né, faz questão de falar, como sendo o único, né, detentor dessa mensagem, porque uma das finalidades do Evangelho de Mateus, que nós vamos ver daqui a pouquinho, é apresentar para nós uma expressão, né, que ouçam, gravem, imprimam isso, né, com marca-texto: universalidade da salvação. A universalidade da salvação. O que é isso? Né? Mateus vai mostrar para os judeus convertidos que a vinda do Messias não estava de maneira alguma vinculada somente ao povo judeu, mas que a vinda do Senhor Salvador é para todos os povos. Né? Por isso que Jesus fala: o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por muitos, né? Por todos. Algumas traduções traz todos, no sentido, né, de mostrar que a salvação não é um privilégio, não é uma propriedade do povo de Israel, conforme muitas vezes, infelizmente, eles se comportam dessa maneira. Né? Mas o Mateus mostra, né, não só aqui nesse capítulo 2, mas também em outras citações que nós vamos ver, que ele insiste em apresentar a salvação universal, a universalidade da salvação. Concluindo, temos então, senhor. Só tirar uma dúvida que você falou dos judeus. Sim. A religião deles é o que então? É baseada só no Velho Testamento? No Velho Testamento. Tanto é que É o Velho Testamento, e ainda assim, Elison, com aqueles livros que foram subtraídos. Porque o Antigo Testamento, na formação da nossa Bíblia, tem 46 livros. Para eles, né, a Bíblia deles, que é igual, né, o Antigo Testamento, tem 39. Né, por considerações, né, que foram propostas, né, no ano 100, por ocasião do sino de Jâmnia, ali na orla do Mediterrâneo. Eles, né, determinaram algumas características para que o livro fosse considerado inspirado. Né? Umas características muito, né, muito fútil, né? Mas para eles era de grande importância. Então, por causa disso, eles ficaram com a Bíblia deles restrita somente aos 39 livros do Antigo Testamento. Né? A Bíblia evangélica, né, tem os 39 e tem o Novo Testamento. Né? Mas a Bíblia do judeu são só os 39 livros. Sim. Eles não acreditam que em Jesus, apesar de não vocês fazem? Então, né, segundo eles, né, a vinda de Jesus não atendeu propriamente o que era a expectativa. Qual era a expectativa? Quando a gente estuda um pouco sobre o messianismo, né, a gente vai descobrir que durante um bom tempo na história do povo havia uma expectativa monstruosa, né, da vinda do Messias. Quem seria esse Messias? Inclusive tem aquela passagem do eunuco, né, da rainha de Etiópia, que ele está voltando para casa depois de ter participado das festividades da Páscoa em Jerusalém. Ele está lendo um livro que ele não está entendendo.
E aí o Espírito Santo de Deus envia para ele o diácono Filipe, que vai, né, chegar perto dele e falar: o que você está lendo aí? Ele falou: eu estou lendo, mas não estou entendendo nada, não tem ninguém que me explique. E aí fala: o que ele estava lendo? Ele estava lendo justamente sobre a identidade do Messias. Se o Messias seria um homem, seria uma pessoa, se o Messias seria um povo, né, ou se o Messias seria, né, alguém de uma determinada religião. Então, e assim, de maneira bem, né, suave, para não aprofundar muito, a identificação que eles faziam do Messias era um Messias davídico, né? Um Messias que viria com as mesmas características do rei Davi. Um guerreiro, né? Um guerreiro brilhante, um homem de uma estratégia de guerra, né, fenomenal. Ele tinha, assim, ele era top, né? Ele era top. E o que vem como Messias? Aquele né, nazareno, montado num burrico, que nós celebramos a semana passada, né, a entrada em Jerusalém. Então, isso tudo foi causando um impacto negativo. Eles achavam: não pode ser ele, né? O Messias, se for ler a história com os pensamentos deles, né, o Messias seria algo fulguroso, seria, né, um grande guerreiro num cavalo branco, o seu exército, né, aquele cortejo tocando as trombetas, que nem era o exército romano, né? E Jesus vem lá na sua humildade, na sua simplicidade, entra em Jerusalém, né, montado no burrico. Aquilo tinha sido citado, né, pelo profeta anos atrás, né, séculos atrás, que o Messias entraria, né, num burrico. E eles continuavam, né, achando. E o padre Paulo Tadeu, né, não sei se todo mundo conhece, quando eu tive aula com ele sobre Sagrada Escritura, ele falava, né, que o cortejo de Jesus que entra em Jerusalém é o cortejo dos esfarrapados, né? Lembra quando eu falei aqui do Anauim? Lembra que eu falei para você? Que significa, né, o encurvado, né, desprovido de tudo, né, o miserável. O cortejo de Jesus era esse né, os Anauim. Ele fala: o que tinha ali gritando aleluia, aleluia? Tinha velho, mulher, criança, né? E ele falou assim: criança ranhenta, né? Ou seja, era o escracho. Esse era o. Então, por isso, eles fecharam a questão que esse não poderia jamais ser o Messias tão esperado. Aqui eu xeroquei aqui, como é que fala? Postei. Eu postei aqui, tirei desse livro, né? Então aqui, ó, esse livro, nós temos uma coluna aqui da esquerda, Mateus, aqui Marcos e ali Lucas. Qual é o assunto? A transfiguração de Jesus, que nós vimos a semana passada. O que Mateus fala? 6 dias depois. O que Marcos fala? 6 dias depois. O que Lucas fala? Mais ou menos 8 dias. Não é tudo igual. Existe uma semelhança entre Mateus e Marcos, mas Lucas é diferente. E qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, porque o conteúdo, né, se vocês forem ler ali o texto, vai contar a mesma coisa com algum detalhezinho. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, né? Ele falava assim, ali no versículo 3, suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de uma alvura tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Mateus fala assim, né, da veste branca, né, o seu rosto resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Então, é a mesma coisa, mas né, cria ali, só faltou ele escrever aqui, uma era tão alvejada como se tivesse sido lavada pelo Vênus, né, e a outra lavou com sabão Urca, que estava em promoção no Sebar. Então aqui nós temos, né,
a imagem símbolo do evangelho sinótico. 3 evangelistas narrando o mesmo fato com as suas particularidades e aquilo que é de comum acordo, né? Lembrando que o fundamental aqui não fica de fora, né? A aparição de Elias, de Moisés, a fala de Deus, com, né? Eis aí o meu filho, né? Obedece ele, está tudo aí. Depois nós temos, né, como a gente mostrou para vocês, algumas são narradas apenas por 2 deles. Então aqui nós temos uma mensagem: acautelai-vos dos escribas, né? Aparece em Marcos e aparece em Lucas. O óbolo, né? A oferta, a esmola da viúva, aparece em Marcos, aparece em Lucas. O que mais que eu joguei aqui para vocês? Aqui nós temos Mateus e Lucas, temos Mateus e Marcos, tudo, né, conforme a gente... A figueira. Aqui, ó, esse aqui aparece só no texto. Os 2 filhos desiguais. É um trecho exclusivo de Mateus. Como aquilo que eu mostrei para vocês do livro da narrativa dos reis magos. Só Mateus. Significa que ele tinha uma fonte, né? Um informante, né? Que nesses filmes policiais. Ele tinha um infiltrado que trazia a notícia para ele. Outras narradas, né, apenas por um deles. Então aqui, quando Marcos, né, fala éfeta, para ouvir, abrir o ouvido da menina surda. Tá? Só Marcos. E aqui eu explorei bastante esse livro aí. Aqui só um. O bom samaritano, né, só aparece no Evangelho de Lucas. Aquele trecho, né, do homem que é assaltado na beira da estrada. Bom, Cristo morreu em torno do ano 30. O Evangelho de Marcos só foi escrito por volta do ano 60 ou 70. Nesse meio tempo, né, a tradição foi transmitida, né? Falei isso exaustivamente aí. Em outras palavras, havia uma grande proliferação de escritos esparsos nas várias regiões. Tinha o conteúdo, né, dos evangelhos estava disperso, né, estava esparramado por todo o território, e os colaboradores foram trazendo isso até os organizadores, né, os que são mencionados. Mateus, Marcos e Lucas, e depois, futuramente, o João. Com isso, né, e depois disso, acho que eu me delonguei, não, 8h20, dá tempo. Vamos entrar no Evangelho. Rufem os tambores. Bom, então, nós vamos entrar no módulo 3 do nosso estudo. O módulo 1 foi a introdução, né, geral, depois a introdução aos evangelhos, e agora nós vamos falar de cada um dos evangelistas e de cada um dos livros. Tá aí. Aquilo que eu disse para vocês a semana passada, né, lá na frente da matriz, lá no centro da cidade, nós temos na fachada frontal os 4 evangelistas. Então, da esquerda para a direita, Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? Falamos, né? Sim?
falamos, né, do simbolismo. Essas figuras, né, essas 4 figuras, elas são encontradas, né, elas se encontram no livro do profeta Ezequiel, que faz uma referência futura, né, desses animais, e no livro do Apocalipse e no livro de Daniel, né, que faz referência a essas 4 figuras, que depois, né, no Novo Testamento, foi dado um direcionamento pedagógico dessas figuras, né? Então, quando foi citado pela primeira vez lá no Antigo Testamento, lá não estava dizendo que Mateus, né, que o homem seria o evangelista Mateus. É ao contrário, né? O evangelista Mateus, que baseado naquilo que o profeta propagou, né, ele se identificava com Mateus. Aquilo que o profeta anunciou daquele personagem tinha, né, assim, fazia sentido diante da pessoa, né, do evangelista. Então, Mateus é representado por um homem. Quem lembra os outros? Marcos, Leão, Marcos o Leão. Sabe por quê? João o homem. Não, é a águia, João a águia. E falta o Lucas. Lucas é o homem, né? O homem é Mateus. Lucas é o touro. O touro. É o vitelo, né? O bezerro que era apresentado no templo, né? Para o sacrifício. Então depois a gente vai estudar cada um deles, né? Um pouco mais detalhado. Então, lembrando, né, que o correto, se bem que a gente tem que ter uma certa cautela para a gente não ficar afetado, né? Às vezes a gente faz um curso, aprende alguma coisa e depois fica querendo exibir aquilo para todo mundo, né? A pessoa fala, o Evangelho de Mateus. Não é Evangelho de Mateus, é Evangelho segundo Mateus. Não, porque eu estou lendo lá os Evangelhos, né? Não é Evangelho, o Evangelho é um só. Pelo amor de Deus, né? Seu Acácio. Ainda vai sobrar para mim. Ainda vai sobrar para mim. Mas eu nunca falei para não dizer os evangelhos, né? Até mesmo porque eu falo aqui o tempo todo, né? Isso é só para saber a resposta que dá na prova. Então, na prova eu quero afetado. Mateus, né, é representado pela figura de um homem, porque começou a escrever o seu evangelho dando a genealogia humana de Jesus, né? Mateus é um nome hebraico que significa dom de Deus. Abraão, aí a Bíblia de vocês, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Isso foi a minha grande queda, o grande vexame. Capítulo 1. Acharam todos aí? Olha bem. Sua Bíblia Ave Maria? É a pastoral. Pastoral. Deixa eu ver se... Aqui cita Lucas. Também fala Isso. sobre Jesus. Então tá aí, ó. Isso. Vai estar igual em todas. Leia aí. Capítulo 1. Genealogia de Jesus. Pera. Então, lembre-se que você é um locutor. Você vai fazer parte do nosso Ministério de Leitura. Então, genealogia. Genealogia de Jesus. Pronto. Então, aí começa, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então, vai ter, né, uma sequência de nomes mostrando que Jesus, Filho de Deus, né, é homem. Aí né, a humanidade sendo narrada aqui. Abraão, Isaac, Jacó, né, cada um dos reis fazem parte da genealogia. Está assustado? É um grilinho. É um grilinho.
Está embaixo da... Está lá na porta. Quem? A Gabi. Tem problema, gente? Não, é dela. Joga ela pra lá. Repreende ela. Repreende ela para ela não Se sair. ela vier pra cá, a gente joga ela. Barata já. Ah, sim. Esse é o perigo. Né? É. Então, está aqui, ó. Mateus mostra que Jesus é o Filho de Deus feito homem. Né? Depois nós vamos ver no Evangelho de Lucas, né, que esse Jesus, Filho de Deus, que é homem, também ele é divino. A gente ouve falar constantemente nas homilias, nas pregações, das duas naturezas de Jesus. Né? A natureza divina e a natureza humana. Né? Essa configuração das duas naturezas, né? Assim, a união entre elas, gera um fenômeno, né, chamado de... Ela tá distraindo. Vou ter que botar ela para... Finaliza ela. Não, deixa ela. Pra lá, conseguiu pegar. Então, isso vai nos ajudar a entender, né, aquilo que é chamado de a união hipostática, né, a união das duas naturezas de Jesus. Ele enquanto homem, né, ele enquanto Deus. Inclusive, isso é um assunto bastante exigente, né, assim, porque se a gente não olhar com os olhos da igreja, né, a gente fica criando dificuldade. Então, a igreja nos ensina, rapidamente, né, só para esclarecer isso aí. E essa convivência da natureza humana de Jesus com a sua natureza divina, né, chamada teologicamente, né, por essa união hipostática, significa que Jesus é verdadeiramente, ao mesmo tempo e em todo o tempo, homem e Deus, Deus e homem. E quando a gente vai nessa direção, a gente tem que abolir, né, radicalmente qualquer pensamento que seja colocado de maneira que Jesus, né, nas suas duas naturezas, fosse uma gelatina colorida, né, que fosse, né, a sua natureza fosse cortada em quadradinho, um quadradinho é Deus, um quadradinho é homem. Não, ele é totalmente Deus e totalmente homem. Não é também como muitos pensam, né, muitos pensadores, surgiram várias heresias com relação a essa, né, a essa doutrina hipostática que fala, né, que Jesus, né, se fizer um corte vertical, né, de um lado Jesus é homem, do outro lado ele é Deus. Não, ele não é. Ele é ao mesmo tempo, simultânea e o tempo todo, homem, Deus e homem. E aí nós temos, né, as duas naturezas dele elencadas. Né? Mateus, que recebe, né, essa configuração de homem, justamente porque ele narra para nós a genealogia, a sequência, a árvore genealógica de Jesus a partir do homem, né, do homem Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e assim por diante. Vai lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Depois a gente vai voltar nisso aqui, né? Mas é só para não deixar vocês sem sono. Vai dormir, não consegue dormir, daí é o seu acaso. Lucas 3, versículo 23. O que fala aí? Qual é o subtítulo da Ave Maria? Genealogia de Jesus. Genealogia. Ah, mas nós não vimos isso agora lá em Mateus, vimos, né? Mas agora. E isso aqui, inclusive, faz parte, né, daquela formatação, né, do sinótico. São dois assuntos, né, contidos. É o mesmo assunto que está contido em Mateus e está em Lucas. Mateus coloca segundo a sua visão, Lucas coloca conforme a visão dele. Mas
a finalidade é a mesma, né? É mostrar que Jesus é homem, Deus, Deus e homem o tempo todo, o tempo, né? Sem intervalo, tá bom? Então, a iconografia, né? As imagens, né? Ícone é imagem, né? A apresentação de Mateus, né? Na simbologia, é ele sempre do lado de um anjo, né? Com o rosto de homem, ou de um homem, né? Que é para falar da genealogia dele. O que mais? Aí, sempre que aparece Mateus, aparece, né, uma figura humana do lado dele para configurar a genealogia humana de Jesus. Eu vou adiantar um pouquinho aqui o assunto, né? Aqui, por exemplo, só para criar expectativa, né? Dentro da genealogia de Jesus, escrita por Mateus, nós vamos encontrar algumas características interessantes, né? Que é, quando a gente lê a primeira vez, quando eu comecei a fazer meus estudos, eu detestava ler esse primeiro capítulo de Mateus por causa de ficar aquele, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. No 7º nome ali eu já estava cochilando, né? Eu falei, poxa, que negócio sem graça. Agora que eu sei o que está ali dentro, eu quero é mais, né? Então, primeiro, dentro da genealogia de Jesus, escrita por Mateus, nós vamos encontrar figuras femininas de perfil duvidoso, fazendo parte da genealogia, sendo citado como ascendente de Jesus, né? Jesus é originário dessa relação, né, que tem essas mulheres pecadoras. Justamente Mateus é a questão, a universalidade da salvação, que a salvação não era somente, né, privilégio, exclusividade dos poderosos, né? A mulher com a sua fragilidade, né? Lembra que a gente, né, quando a gente estuda o capítulo 29 do livro do Gênesis, que fala do duplo casamento de Jacó com Raquel e Lia, né? Os diversos, né, os 12 filhos de Jacó, ele tem uma filha, né? Mas é interessante que você vai lendo ali, capítulo 29 e 30, você vai lendo e vai aparecendo, né? Lia deu à luz ao fulano de tal, e o seu nome significava isso. Raquel deu à luz a José, o seu nome significava isso. Para os filhos homens, né, a narração sempre apresentava o significado do nome, justificar, né, o significado do nome. Quando fala da filha que teve, ele fala assim, né? E Jacó teve Dina. Nos meus slides, né, eu escrevo o nome dos homens, tudo grandão, e a Dina com tamanho 6. Assim, você tem que olhar firme. Mas eu não tenho culpa no cartório, né, porque essa era a cultura. Tanto é que 2 páginas depois, ali pelo capítulo 32, 33, vai dizer assim, e Jacó teve 12 filhos, e nem fala da Dina. Então, essa figura feminina tratada, né, lembra que nós falamos que na sinagoga, na reunião de oração na sinagoga, se não tivesse 10 homens, o culto não acontecia, porque não tinha efetivo. Né? Tinha 9 homens, mas não... mas tem 200 mulheres. Não conta, né? Não vale. Né? Nós vimos, né, que as palavras, né, santo, justo e uma outra palavra. Não existe a fórmula feminina. Não existe a palavra justa. Não existe. Por quê? Porque a mulher era, né, um elemento desprezível. E aqui, né, Mateus, conhecedor da doutrina, né, da cultura religiosa, ele vai colocar mulheres
na relação, e mulher, né, de perfil duvidoso. Exemplo, né? Começa ali. Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar. Quem sabe quem foi Tamar? A primeira mulher dele? Foi a que inventou daquela história. Isso. A nora dele. A nora dele. Porque ele tinha 3 filhos. Né? Judá tinha 3 filhos. E o mais velho morreu e não deixou herdeiro. Não deixou, né, sucessor. A cultura do povo, né, determinava que quando isso acontecesse, né, o marido morre. A viúva fica sem filho, né, ele não deixou filho. O irmão do falecido, o cunhado, né, vai ter filho com a viúva e esse filho será considerado como filho do morto. É a chamada lei do levirato. Né? Levir significa cunhado, né? É a lei do cunhado. Ou seja, o cunhado tinha que dar jeito na situação. O que não podia era a mulher ficar sem futuro, ficar desguarnecida. Então, isso era a mesma coisa que acontece lá no livro do Gênesis, né? Quando Sara fala para Abraão se juntar com a escrava no meu joelho. Né? A mulher, quando não era fértil, né? Para ela ter garantida a sua idoneidade, ela poderia, né, oferecer para o seu marido um filho nascido, né, de uma conjunção carnal. A expressão é essa, sob meu joelho. Né? Ou seja, eu estou sabendo, não é adultério, é a cultura da época. Então, aqui no caso de Judá, né, o filho mais velho morreu, não deixou herdeiro. O filho do meio, né, chamava Onã, né, e ele foi entregue para a viúva, né, e ele, inclusive, Onã, existe um método contraceptivo, né, chamado onanismo. Onanismo significa o coito interrompido. Então, o que acontecia? Onã não queria, né, que o filho dele fosse filho da viúva, então, na relação conjugal, ele ejaculava fora, né, e por isso ele foi punido por Deus e morreu. Exato. Aí, né, fica só o filho caçula. Aí Judá fala, não, né, vai embora você, falou para a mulher, vai embora. Quando meu filho chegar na idade, eu mando ele para cumprir o preceito do levirato. Né? Mas ele não quer fazer isso. Aí vem toda a sequência, né? Ele vai fazer a tosquia das ovelhas, alguém fala para ele, para Tamar, né? Fala, seu sogro vai passar por aí, tá? Vai ficar aí. Aí ela vai, né, toma um banho de loja, dá um trato no visual, fica toda nos trinques, vai ficar na entrada da cidade, né? Porque as cidades eram muradas e com portas, né? Ela ficou lá na porta. Quando ele passou, né, o zóio cresceu, né? Aí tal, teve uma relação com ela. Né? Ela pediu para ele, porque ele pergunta quanto é que era, né? Fala, deixa aí o seu cajado, o seu anel. Né? E aí, passado algum tempo, correu o boato que ela estava grávida, vão lá pipocar na cabeça dele. Ele fala, então deixa comigo. Aí ele vai lá se encontrar com a Tamar. E como é que você faz isso, uma coisa dessa? Quem é o pai da criança? Ela fala, o pai da criança é o dono desse cajado aqui, ó, que por sinal é seu. Né? O cajado, o manto, o anel. Né? Então, esse comportamento, né, de Tamar é um comportamento não muito digno, né, para a mulher, mas no sentido de tentar resgatar aquilo que ela estava sendo prejudicada. Então, primeira mulher, Tamar, né? Depois vem Farés e Zara, não sei o que, tá? No versículo 5, Salmão gerou Booz, de Raabe. Raabe, né, era a prostituta de Jericó, né? A prostituta de Jericó, que quando o exército judeu estava esperando para atravessar o Rio Jordão, eles mandaram, né, os batedores lá para descobrir como que era a estratégia deles,
se tinha segurança, se estava bem fortalecido. E eles ficam na casa de Raabe, né? E aí ela vai ser poupada na ocasião da invasão, porque ela deu cobertura, né, para esses homens do povo de Deus. Então, Raabe, né, uma prostituta. Depois vem, Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Então está aqui, ó, Tamar, né, uma estrangeira cananeia, luta por seus direitos, seduz o sogro, se disfarçou de prostituta para assegurar uma descendência, né, ao seu marido falecido. Raabe, uma estrangeira, veja, além de mulher, estrangeira, né, isso é falta dupla, né? Foi a prostituta que protegeu os espiões israelitas por ocasião da entrada na Terra Prometida. Ruth, a estrangeira, moabita, né, pobre, né, viúva, provavelmente idólatra, que se solidarizou com o povo de Deus em Israel. A história de Ruth é um negócio fantástico, né? Sugestão para vocês, né? Vocês vão ficar sem sono mesmo, depois dessa turbulência aqui, né? Chega em casa e lê o livro de Ruth, 4 capítulos, né? Aí vai mostrar que ela, né, no trâmite ali da história, ela vai dar um testemunho de fé, de obediência a Deus, né, que é uma coisa de outra, porque ela é estrangeira, ela era de Moabe, o território de Moabe, onde ela se casou, né, o marido morreu, o pai morreu, ficaram 3 viúvas, a mãe e 2 noras, né? Uma nora era faca nas costas, né? Quando a sogra falou, olha, se vocês quiserem voltar daqui, pode voltar. Ela, Orfa, o nome dela, Orfa, cascou fora, né? E aí Ruth, não, eu vou com a senhora até o fim e eu vou, né, ser o seu povo, eu vou ser o povo de Deus, aonde a senhora ficar, eu vou ficar. E por causa disso ela, né, vai se tornar a tataravó de Davi, simplesmente, né, a tataravó de Davi. Betsabeia, ou Betsabé, uma estrangeira, aquela que foi mulher de Urias, né, que cometeu adultério com Davi, vocês conhecem a história, né? Davi se encantou com a beleza de Betsabé, que era casada com o general Urias, né, o general do exército. Davi, como monarca, né, como rei despótico, né, tirano, ficou encantado com a beleza de Betsabé, mandou buscar ela para ficar com ele no palácio, e ela fica grávida, e Davi fica desesperado, né, daí manda chamar o general que estava no campo de batalha. Olha a ideia, né, voltar para casa, porque quando ele chegasse em casa, naturalmente, né, ele ia querer dormir com a esposa. E aí seria o ponto de referência, né, ela dormiu com a esposa e ela está grávida dele, né? Só que Urias, tanto quanto Davi já havia demonstrado, ele é fidelíssimo a Deus. Ele vai falar, eu jamais vou dormir na minha cama sabendo que a arca do Senhor, a arca da aliança, está no campo de batalha. Ele dormiu na calçada, né? Aí a história de Davi não ganhou credibilidade, né? Aí o que Davi fez, né, para tentar consertar a besteira? Mandou Urias de volta para o campo de batalha, né, com uma carta recomendação para entregar para o comandante da tropa, para colocar ele na frente, como bucha de canhão, né? Você vai na frente. Primeiro combate, foi abatido, foi morto. Betsabé se torna viúva. Estando viúva, né, libera a aproximação de Davi. Só que, né, na finalização da história, o filho que vai nascer, né, vai ser morto. Essa criança vai morrer. Por quê? Porque a lei que vigorava naquele tempo era a lei do talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Davi tirou a vida de Urias, né? Deus tirou a vida do filho dele. Então, é assim que a coisa acontece. Foi o profeta Natan que foi falar. Profeta Natan foi lá, deu um chacoalho nele. Perceberam isso aqui, então? Isso aqui não
não é um desperdício eu já estar colocando isso aqui, porque isso aqui vai ajudar a gente a entender, né, vai reforçar aquela expressão, universalidade da salvação. Mateus, né, faz ali os arranjos dele na elaboração. Vejam bem, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para vocês que Mateus manipulava a mensagem. Não, ele organizava, ele pegava o que ele recebia, né, de fragmentos, de narrativas, etc. E ali ele, colocando a visão dele no destinatário, que é o judeu convertido, ele vai, né, escrever uma história que possa servir, né, de ensinamento, né, para que eles possam aceitar Jesus como sendo o Messias. Tá bem? Que horas são? 47. 47. Senhor? Esse Davi é o mesmo, aquele garoto lá que deu pedrada no... Isso, no gigante lá. É o que tocava a harpa, né? Que o rei... Ele é um dos compositores do Salmo, né? Dos 150 salmos, Davi escreveu mais de 70. Existe, inclusive, algumas informações equivocadas que falam que Davi escreveu o livro dos Salmos, né? Não foi. Ele escreveu uma boa parte dos Salmos. Assim como muitas vezes a gente encontra na literatura, né? Porque Moisés escreveu o Pentateuco. Né? Moisés escreveu boa parte do Pentateuco. Mas ele não escreveu tudo, até mesmo porque o Pentateuco termina com o livro do Deuteronômio, que narra a morte de Moisés. E ele não poderia jamais escrever sobre a sua própria morte. Então, a partir dessa constatação, né, se chegaram à conclusão que ele foi um grande colaborador, assim como Davi. Né? Tem outros tantos autores, né? O mestre do coro, né? Tem lá várias... identidades, né, como autores do Salmo. E, para a gente já ir finalizando a nossa prosa de hoje, Mateus, né, depois de ter elencado essas mulheres com essas características, né, bastante intrigantes, ele coloca que Maria, né, está citada no elenco, né, da genealogia de Jesus. E é interessante, né, pega aí Mateus capítulo 1, versículo 16. Mateus 1, 16. Sinal de Jonas. Mateus 1, 16. Ele diz assim, na Bíblia da Ave Maria diz assim, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, aí vocês podem olhar na sequência desses nomes, né? Que que normalmente quem gera, né, é o homem, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Isso era uma coisa, gerar era próprio do homem, né? Diante daquela cultura antifeminina, né? Contrário aos direitos. E aqui Mateus coloca, né, que Jesus nasceu de Maria, né? Não de José, né? Nasceu dela, né? Então é outra sinalização da salvação universal, né? Depois, e a semana que vem a gente vai ver isso que está aqui, ó, no versículo 17. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro na Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. O que nós temos? Nós temos 3 blocos de 14 nomes, né, de geradores. Abraão, Isaac, Jacó, sempre 3 blocos de 14. Nós vamos estudar que na língua hebraica, né, na cultura hebraica,
as letras tinham valores numéricos e eles não tinham vogais, né? A língua hebraica, na sua escrita, não tinha vogais, A, E, I, O, U. Então, às vezes era difícil, porque, vamos no caso específico aqui de Davi. Davi, né? David. Tira o A, tira o I, fica o quê? DVD. Né? Essas três letrinhas, né, vai dar no valor de cada um deles 14. Então, 14 gerações, né, de cada segmento. E aí nós vamos ver, né, que na geração de Jesus tem 3 vezes 14. Então, o número 3 é um número de plenitude. Então, significa que Jesus é o Davi, né? Como é que é o seu nome? Maiara, né? Então, na genealogia de Jesus, quando aparece ali as três sequências de 14 gerações, isso aí vai mostrar que Jesus, ele, né, é muito mais do que Davi, porque nele nós temos 3 vezes o número 14, que significa o nome de Davi. Ele é 3 vezes mais do que Davi. Mas mesmo assim não foi, né, não foi visto com essa revelação. Né? Continuou, né, o povo continua esperando o Messias. Mas ele está aqui. Né? Essa sequência genealógica aqui é para provar isso. Certo, gente? Tudo bem? Bom, então, antes da gente finalizar, só a título de memorização, né? Segunda-feira, né, estaremos dentro de um feriado prolongado. Como eu digo sempre para vocês, né, para mim é festa. Né, estar aqui é festa. Se vocês disserem que querem vir, que poderão vir, a gente... Feriado dia 21, Tiradentes. A gente pelo menos não vai viajar, não vai fazer nada. Eu ia pra praia. Eu ia pra praia, mãe. Ele é sozinho. Eu ia fazer um turismo lá na faixa de Gaza. trazer um souvenir para vocês, assim, umas lascas de concreto, um vergalhão torcido. Preparar a pessoa que o pessoal está chegando.